Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa. Então, tia disponibilizou no grupo do WhatsApp uma revisão, certo? Então, nós iremos fazer um reestudo de alguns conteúdos que nós já trabalhamos, que nós já conhecemos, tá? Então, peguem a folhinha que tia disponibilizou, né, no grupo, como também no colégio, para quem pudesse pegar. Mas quem não tiver, não tem problema não, tá certo? Porque mesmo assim, você pode observá-la, tá? Através do grupo do WhatsApp, porque também foi disponibilizado em PDF, tá certo? Então, presta bem atenção. Nós iremos fazer uma atividade de revisão sobre travessão e dois pontos. E depois o uso do G e do J com o mesmo som. Na primeira folhinha, nós temos o seguinte: responda as perguntas usando o travessão e os dois pontos. Vamos lá rever? Tia falou que quando a gente tem um texto que vai ter a fala da personagem, antes aparecem os dois pontos. Ou seja, os dois pontos, tá? Ele vai mostrar, ele vai sinalizar que naquele texto vai aparecer a fala da personagem, tá? Então, quando a gente tem textos que tem diálogo, conversa, a fala da personagem, antes vai aparecer dois pontos. Em seguida vai aparecer o travessão. O travessão, tá? Nesse caso, quando aparecem os dois pontos, o travessão vai mostrar que ali é a fala da personagem. Então, apareceu dois pontos seguido de travessão, é o quê? Dois pontos vai sinalizar, vai dizer, olha, agora, aquele travessão ali é a fala do personagem, certo? Então, apareceu dois pontos e, em seguida, a fala, aqueles dois pontos nesse texto, vai estar indicando que o travessão é a fala do personagem. Só que existe também quando aparece o uso do travessão, tá? Sem aparecer os dois pontos. Então, quando em um texto aparece travessão no início do parágrafo e no meio do parágrafo aparecer outro travessão, aí já tem outro sentido. O primeiro travessão está dizendo, olha, ali é a fala do personagem. Aí, no mesmo parágrafo, vai aparecer outro travessão. Aí vai dizer o quê? Esse segundo travessão, neste parágrafo, vai dizer, quem está falando agora é o narrador. Lembra que narrador é quem está contando a história? Então, presta atenção. Apareceu dois pontos seguido de travessão. Os dois pontos estão indicando que vai ter a fala da personagem. Apareceu travessão em um parágrafo e no mesmo parágrafo aparece outro travessão, vai ter esse outro significado. O primeiro travessão, a fala da personagem. O segundo travessão no mesmo parágrafo vai indicar a fala do narrador. O narrador contando a história, ok? Então, prestem atenção, tá? Então, vamos agora para as atividades. No primeiro quesito tem assim, responda as perguntas usando o travessão e os dois pontos. Diálogo é a conversa entre duas ou mais pessoas. Quando escrevemos um diálogo no texto narrativo, usamos os dois pontos.
E o travessão para indicar a fala dos personagens. Foi aquilo que tia Beth acabou de explicar. Apareceu em um texto narrativo. Tia não já falou que o texto narrativo é aquele texto que tem o narrador. Ele está contando a história. Então, em um texto narrativo, apareceu 2 pontos. Ali está dizendo, olha, vai ter a fala da personagem. Aí apareceu o travessão, é a fala do personagem, tá? Aí na letra A, papai perguntou a ela, qual é o sinal que você vai utilizar? Aí em seguida tem, qual é o sinal que você vai utilizar também? Quantos anos você tem? E a menina respondeu, não é? Tem uma linha aí embaixo, aí vocês vão colocar a idade, tá certo? Tantos anos. Na letra B, a professora iniciou a aula dizendo, qual é o sinal? É 2 pontos ou travessão? Aí tem, ó, aí é a fala da professora, tá? Que é a personagem. Na escola, o que vocês gostam de fazer? E os alunos responderam. Aí tem outro quadradinho. Por quê, gente? A resposta, tá? Vocês irão colocar travessão e você respondendo. É como se você estivesse falando, tá? É a mesma coisa que a tia Beth perguntou. Na escola, o que é que vocês gostam de fazer? Aí cada um iria falar o que você gosta de fazer. Mas quando a gente vai para a escrita, quando a gente vai escrever, tem de ter essas pontuações, tá? Os 2 pontos e o travessão, tá? Então, essas linhas que estão embaixo da letra A e da letra B é para que você responda, mas responda utilizando o travessão, certo? E no final, a pontuação, tá? Segundo quesito. Agora, passe para os balões as falas de Ana e de Débora. Gente, uma coisa é quando a gente escreve a fala do personagem no texto. Aí tem que ter 2 pontos, travessão e outros sinais de pontuação de acordo com o que está sendo conversado, dialogado naquele texto. Quando a gente vai passar para o balão, é diferente, tá? Então, a gente escreve sem precisar utilizar o travessão, porque o balão já está indicando, já mostra que é a fala do personagem. Tanto é que o balão ele vai estar mostrando o personagem que está falando, tá? Aí vocês vão colocar esta conversa, não é? Para os balões, que diz o seguinte: Débora, você quer ir ao cinema comigo? Claro, mas preciso pedir à mamãe, né? Então, presta atenção, tá? Quando vai escrever, não precisa utilizar travessão nos balões, porque ele já está sinalizando qual é o personagem que está falando. Aí agora tem assim, pontue o diálogo usando ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, 2 pontos e travessão, tá? Toda vez que a gente fala em diálogo, é a conversa. Aí tem, o jovem repórter pergunta, então, como foi o jogo? O jogador responde ainda cansado. Que partida dura. O repórter continua. Você achou o resultado justo? Não. O juiz não apitou bem o jogo. No final da entrevista, o repórter se despede. Até a próxima e muito obrigado. Então, presta atenção à utilização do 2 pontos, do travessão e no final de cada pergunta, né? Ou ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Lembrando que é um diálogo, uma conversa. Então, tem que ter o uso dos 2 pontos do travessão, tá? Vamos para a segunda folhinha.
Retire as falas dos balões. Não esqueça de usar o travessão e os 2 pontos. Gente, agora vocês terão de ter bastante atenção. A gente vai tirar do balão. O balão não tem 2 pontos, não tem travessão. Só mostra o que o personagem está falando. Quando a gente vai escrever, tá? Tirar dos balões e escrever tipo um texto narrativo, nós temos de ter bastante atenção. O uso do parágrafo. Antes da pergunta, 2 pontos. Na hora da fala do personagem, o travessão antes. E no final, a pontuação adequada. Então tem mamãe falou, Bernardo, arrume a estante hoje. Está bem, mamãe. Aí já tem outro balão que diz assim: Daniela convidou Juliana, vamos brincar na pracinha? Sim, mas antes vou avisar a mamãe. Então aqui é uma forma diferente. O diálogo está nos balões. Vocês irão colocar esse diálogo, essa conversa, como se fosse um texto narrativo. Lembrando, parágrafo, tá? Utilizar 2 pontos antes da fala da personagem. E quando for a fala da personagem, usar o travessão, ok? Aí tem outra atividade que diz o seguinte: coloque a pontuação final desta anedota. Então presta muito bem atenção. Eu vou ler e presta atenção para que vocês possam ver qual é o tipo de sinal, a pontuação final que vocês deverão colocar. 2 pulgas estavam conversando quando uma perguntou para a outra: amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? Ela pensou um pouco e respondeu: eu compraria um cachorro só para mim, tá? Continuando, na letra A, por que atravessar no início de algumas frases da anedota? Por que apareceu o travessão? Na letra B, o uso das reticências no final, no último parágrafo, indica espanto, breve interrupção da fala, admiração ou agitação ao falar. Segundo quesito, pontue a anedota a seguir. Juquinha, um garoto muito travesso, embarca em um ônibus coletivo e pergunta ao cobrador. Aí outro sinal, né? Outra pontuação. Moço, quanto custa o ônibus? Educadamente, o cobrador responde: R$ 3, garoto. Juquinha retira 3 moedas de R$ 1 do bolso e diz: aí, pessoal, todo mundo vai descendo que eu vou comprar. Então, presta atenção, tá? Que o tipo de sinal de pontuação, antes da fala da personagem, na fala da personagem e no final de cada fala, tá? Vamos agora para a folhinha de número 3, que tem o gato, o galo e o ratinho. É outro texto. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: mãe, você não imagina os bichinhos estranhos que encontrei. Um era bonito e delicado. Tinha um pelo muito macio e o rabo elegante. Um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava.
De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem na hora que ia conversar um pouco com um simpático. Ah, meu filho, respondeu a mãe. Esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que num segundo teria te devorado. Moral: jamais confie nas aparências, tá? É do livro Fábulas de Esopo, Companhia das Letras. Agora nós iremos fazer a interpretação do texto. É aquilo que sempre tia Beth fala. O que você entendeu do texto? Caso tenha alguma dificuldade, ler novamente, tá? Aí no primeiro quesito tem assim: quem são as personagens da fábula? Fábula é um gênero textual, tá? São pequenas histórias que trazem experiências, que querem mostrar a moral da história, tá? Então, no segundo, leia e responda. Nessa fábula, temos um narrador. Lembra que tia falou? Narrador é aquele que conta a história, que narra a história. Então, temos um narrador que conta a história e as personagens que falam. Geralmente, o travessão, ele é utilizado para mostrar no texto o início da fala de uma personagem. Letra A. Quantos travessões há no texto? B. Circule de vermelho os travessões que foram utilizados para marcar o começo da fala dos personagens. Letra C. Circule de azul os travessões que foram usados para separar a fala do narrador da fala do personagem. Quantos você encontrou? Lembra que tia explicou? A gente estudou no livro, no início da aula, tia também explicou que quando tem dois travessões, tá, em um mesmo parágrafo, o primeiro travessão simboliza fala da personagem. O segundo travessão, ele vai indicar a fala do narrador, tá? Terceiro, circule no trecho abaixo outro sinal de pontuação empregado para separar a fala do narrador da fala da personagem. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. O nome do sinal usado é qual? Então, observa direitinho e escreve lá. E vamos agora para a quarta folhinha e última, tá? Onde nós iremos também fazer uma atividade de revisão sobre o uso do G e do J com o mesmo som. Aí nós temos, aí estão algumas letras rivais, elas brigam pelo mesmo som. Para saber, é importante ler as palavras observando o som das sílabas. Veja, aí nós temos G e J no começo ou no meio da palavra, que são seguidos pela vogal E e I. Então, quando tiver G ou J, tá? No começo ou no meio da palavra, que seja seguida da vogal E ou I, eles terão o mesmo som. Então, a palavra girafa, gelo, jiboia e jeca, tá? Então, são os mesmos sons. Então, presta atenção. Aí, agora a gente vai para a parte de atividade. Complete as palavras com G, G, né? Com GE, GI, G, G, JE, JI. Assinale com X a sílaba que completa cada palavra. Então, agenda, aí você vai colocar qual é, GE, GI, JE ou JI. Gengiva, girafa,
berinjela, lojista, manjericão, angelical, jeitoso, anjinho. Então, vocês vão colocar um X com qual é a sílaba que completa corretamente cada palavra que tia acabou de ler. Aí é aqui, de olho na legenda. Se for borboleta, GE. Se for uma bola, GI. Se for a flor, JE. Se for o coração, GI. Então, aqui nós temos canjica, gema, girafa, jegue, frigideira, anjinho, relógio, injeção, tá? E depois vocês irão colocar a numeração correspondente a cada palavrinha, ok? Então, não esqueçam, tá? De fazer a atividade. Lembrando que tia Beth vai disponibilizar o gabarito de correção só quinta-feira, que é quando tia Beth junta a aula da segunda e a aula da quarta-feira da língua portuguesa, ok? Então, boa atividade. Qualquer dúvida, pode ir ao seu livro didático, olhar direitinho e responder, tá bom? Beijo grande no coração. Tia morre de saudade de vocês. Tchau, tchau.